Bendito seja o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, dizia eu, ou queria dizer eu, queridos irmãos e irmãs, este é o domingo de São João Clímaco, é o domingo depois da Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E se no domingo passado, o domingo da Santíssima Cruz de Cristo, eu vos disse que a cruz funciona durante o período da Grande Quaresma, porque ela está no centro da Grande Quaresma, no meio da Grande Quaresma, a cruz funciona como um oásis para nós retemperarmos as nossas forças, porque a força de Cristo, da cruz de Cristo, nos vem, nos toma nos nossos desalentos e nos ajuda a prosseguirmos, a continuarmos. Isso foi o que eu disse, resumidamente, no domingo passado. Bem, hoje é dia de trabalho. Hoje é dia de trabalho, como dizem os Santos Padres da Igreja da Grande Quaresma. Não porque na semana passada não fosse, não porque nas semanas anteriores não houvera sido tempo de trabalho. Mas agora que nos aproximamos do domingo de Santa Maria do Egito, que é já a seguir, do domingo de Ramos, e depois da Semana Santa, e muito próximos estaremos da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, então temos que intensificar o nosso trabalho. Tivemos o oásis, que foi aquela palmeira frondosa, e a água fresca trazida pela Cruz de Cristo no domingo passado. Agora temos, hoje, no domingo de São João Clímaco, um grande asceta que vai para o mosteiro do Sinai com 16 anos, e tem um pai espiritual que se chamava Martírio. Bem, e quando o pai espiritual dele nasce para os céus, São João Clímaco, São João, que não se chamava Clímaco na altura, é só João, tem 19 anos e o pai espiritual dele parte. E ele embranha-se no deserto e durante 40 anos ele vive no deserto. Bem, depois mais tarde, ao fim desses 40 anos, já bem mais velhinho, ele regressa e é o futuro abade do mosteiro de Santa Catarina no Sinai. E ele chama-se Clímaco porque tem a ver com, do ponto de vista da língua portuguesa, seria clímax, mas tem a ver com escada. Clímaco tem a ver com escada, porque ele é o autor do livro que se chama A Escada Divina, em que ele enumera as 32 virtudes que são necessárias para nós alcançarmos a salvação. E ele descobre cada uma dessas 32 virtudes durante esses 40 anos de deserto. Ele experimentou-as. Essas 32 virtudes não são conceitos intelectualizados, ou racionais, ou racionalizados, ou lógicos, que saíram daquela cabecinha pensante de São João Clímaco. Não. Foram fruto de sofrimento amadurecido, tarimbado na dureza do deserto. Foi aí que Deus o inspirou para que ele depois deixasse escritas essas virtudes que nós somos chamados a alcançar passo a passo ao longo da nossa vida. Bem, para vos dizer que o deserto também esteve presente na vida de São João Clímaco, desde que nos acompanha no domingo de hoje. Mas o deserto não é algo que seja desconhecido para nós. Já ouvimos dizer, porque a Igreja nos transmite pela sua santa tradição e pela Sagrada Escritura, que Deus chamou a Abraão da cidade de Ur para o deserto, que depois, quando o povo judeu atravessa o Mar Vermelho, libertado por Deus da escravatura que durante 600 anos viveu no Egito, ele o povo de Israel, herda o deserto antes de entrar na terra prometida. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, vai para o deserto 40 dias antes de iniciar a sua pregação pública. E a própria Quaresma, esta em que nós vivemos, é ela também um deserto. Mas deserto de quê? Como o deserto de Sahara, composta a Grande Quaresma de areias? Não é desse deserto que falamos. A Quaresma é ela própria um deserto, como aquele deserto que Abraão herdou. Ele sai da cidade de Ur, chamado por Deus para o deserto, para quê? E porquê? Porque na cidade de Ur, que era uma grande cidade, ele tinha todo o conforto próprio daquilo que a urbanidade dá àqueles que vivem nas cidades. Restaurantes, comida,
enfim, divertimentos, muitos apelos, muitas coisas para comprar, muitas coisas para vender, tudo aquilo que uma cidade de há 4.000 anos já tinha. Hoje temos muito mais, não é? Quando o povo de Israel também era no deserto por 40 anos, andando às voltas no deserto, até depois toda aquela geração morrer que saiu do Egito para que os seus filhos e netos entrassem na terra prometida, eles também têm o quê? Eles têm no deserto areia, no deserto, mas têm Deus. Voltando atrás, Abraão sai da cidade de Ur, tem o deserto e tem Deus. Não tem mais nada. Ele só tem areia e Deus. E Deus chama o seu povo depois para atravessar o deserto, para entrar na terra prometida. E chama, antes disso, Abraão para herdar o deserto. Para quê? Para jejuarem Abraão antes e o seu povo depois. Jejuarem das carnes gordas, de tudo aquilo que é faustoso das cidades, para que pudessem jejuar da distração à qual as cidades chamavam Abraão, para que o povo judeu no deserto pudesse jejuar da sua vaidade e do seu orgulho e se pudesse concentrar no que era realmente prioritariamente importante, que era Deus. Agora, regressando à nossa quaresma atual, esta que nós vivemos agora, estamos um pouquinho depois do meio da quaresma, que foi o domingo passado. Então, ela é, eu comecei por nos dizer, um deserto que nós devemos querer herdar, um deserto onde devemos emancipar-nos, deixarmos, abdicarmos, abandonarmos de tudo aquilo que o jejum nos proporciona, que não tenhamos, tanto na barriga como na nossa alma. Porque o jejum não é só feito de carne que não se come, de peixe que não se come, de ovos que não se come, de azeite que não se come, de óleo que não se come. O jejum é feito disso e dos maus pensamentos que devemos não ter, dos julgamentos que não devemos fazer, dos rótulos que não devemos colocar nos nossos irmãos. Eles não são garrafas para neles e nelas colocarmos um nome. Eles são irmãos pelo batismo, são irmãos e irmãs de nosso Senhor Jesus Cristo e irmãos nossos. O único rótulo, se algum tivessem, seria o de amados do Senhor, filhos de Deus e irmãos de Cristo. Se há algum nome e rótulo tivessem, seria o de cristãos. Então, a quaresma é este deserto que nos chama, é que nos distanciemos de tudo aquilo que o mundo tem, que é enganoso, que nos ilude, que nos engana, que nos vende, na maioria dos casos, gato por lebre, como se diz em português. A quaresma é este deserto onde nós, deixando para trás tudo, nos desnudamos. Desnudar significa o quê? Desnudar significa tirar a roupa, ficar nu. A quaresma é um convite a que fiquemos nus dos nossos egoísmos, dos nossos egocentrismos, dos nossos interesses pessoais, que nos despojemos das futilidades. Vivemos atrás de coisas fúteis. E o que é que são coisas fúteis? São coisas desnecessárias que não fazem falta nenhuma à nossa vida. São uma distração e uma pedra do tropeço, uma curva onde deveria existir uma reta. E temos lá uma curva que nos atrasa o nosso encontro com Cristo. A quaresma é neste jejum ao qual somos convidados a jejuarmos do mundo, não só, como eu disse, da carne e de tudo que tem a ver com coisas que se comem, nem só dos maus pensamentos e de tudo que tem a ver com a nossa cabecinha desajeitada e torcida e retorcida, mas que tem a ver, este jejum, sublimamente com nós deixarmos de sermos herdeiros do mundo que é controlado, governado por Lúcifer, pelo demónio. Vamos dizer então, tudo no mundo é mau? Não, nem tudo no mundo é mau. Há coisas boas no mundo. Aqueles e aquelas que
queiram tornar-se transportadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles e aquelas dentro de nós que queiramos ser cristóforos, transportadores de Cristo. Todas as coisas do mundo, ou a maioria delas, podem ser boas se nós tivermos uma alma saudável, uma alma sã. Se de facto o jejum for uma prioridade para nós, o que é que o jejum permite? Que clareemos a nossa visão interior. Nós, para ver, precisamos. Há pessoas que precisam. Eu preciso de óculos para ler. Se não tiver óculos, as letras são fumaça. Não consigo ler. Então, se nós precisamos de óculos para vermos melhor as leituras que fazemos e para olhar as paisagens onde repousamos ou queremos repousar o nosso olhar, será que não precisamos também de fazer um bom jejum para termos uma visão interior cristalina, para vermos melhor quem nós somos, quem é Deus, onde está Deus no parâmetro que Ele me dá para eu viver e ser como Ele é, e onde é que eu estou, a que distância que eu estou de Deus. É bom que eu consiga ver. Queridos irmãos e irmãs, a nossa vida, ela é bela. Deus deu-nos um corpo, porque o corpo, este corpo nosso, este corpo importa, é importante, é tão importante que os nossos entes queridos que morrem, que nós vimos no caixão e deixámos no cemitério depois de orarmos por eles durante a Sagrada Liturgia, como fazemos sempre. É tão importante o corpo que no paraíso não há beatitude total. Não há júbilo pleno. Porquê? Porque falta-lhes o corpo. É de tal forma importante o corpo que Cristo, antes do julgamento final, vem ressuscitar os corpos dos mortos e ressuscitar os vivos, os corpos dos vivos. Não faz primeiro o julgamento final e depois é que dá o corpo aos que partiram, aos que morreram, aos que dormem. Não, primeiro o Senhor ressuscita a todos. E porquê? Porque não pode julgar almas sem corpo. O corpo tem que estar presente. A pessoa humana inteira tem que estar presente. E a pessoa humana é composta por alma e por corpo. E neste momento, aqueles que morrem têm a alma de um lado no paraíso, ou no Hades, na antecâmara, para entender, do reino dos infernos. Não é ainda nos infernos. Ninguém está nos infernos, nem ninguém está no reino dos céus ainda. A não ser a Santíssima Mãe de Deus, Nossa Senhora, que está no reino dos céus com Cristo, porque seu Filho ressuscitou no seu corpo, como um dia nos ressuscitará a nós. Mas aqueles que partem, como eu já vos disse, e relembro, os que são bons e que procuraram santificar-se, que aproveitaram a quaresma, a grande quaresma, como nós somos chamados a aproveitar, esses partiram ao encontro de Cristo e as almas deles estão no paraíso, nessa antecâmara do reino dos céus, onde Deus, pelas orações que fazemos, quando oramos pelos nossos entes queridos, nas Panaquide, por exemplo, Deus vai santificando-os, vai aperfeiçoando-os, vai-lhes dando antecipadamente no paraíso a saborear, antes de entrarem no reino dos céus, já um pouquinho do tanto, do tudo, da plenitude que irão ter no reino dos céus. E o oposto e o inverso acontece com as almas que estão no Hades. Mas as nossas orações pelos que partem são poderosas, queridos irmãos e irmãs, e quero aproveitar na quaresma para lembrarmos como as orações da Igreja litúrgicas são poderosas. Bem, e as nossas orações pessoais que fazemos no canto dos ícones de nossas casas não são importantes? São. Se viermos à liturgia, dou-vos um exemplo. Eu vou à fonte com um cântaro, sabe o que é um cântaro? Uma bilha, um balde de 20 litros, buscar água, porque não tenho água em casa, já vos dei este exemplo. Bem, levo a bilha cheia de água com 20 litros para casa. Ao fim de uma semana ou duas, o que é que acontece à bilha cheia de água que eu levei, fui buscar à fonte 2 semanas antes, ou uma semana antes? Acabou a água. Não há água. Então, se eu não quiser morrer de sede, o que é que eu tenho que fazer? Pegar na bilha vazia e voltar à fonte, para encher a bilha de novo. É ou não é? Então, com a Sagrada Liturgia é a mesma coisa. A nossa oração pessoal é essa água que levamos na bilha, que é o nosso corpo. O nosso corpo e a nossa alma comungaram o corpo e o sangue de Cristo. Mas pelos nossos pecados,
que praticamos logo assim que saímos da igreja, começamos a ser pecadores novamente, e às vezes até dentro da igreja, essa água fresca, que vos dei o exemplo de alguém ter ido buscar à fonte, somos nós essa bilha cheia da água fresca que é o corpo e o sangue de Cristo que nós comungamos, e que pelos nossos pecados começamos a consumir rapidamente a força de Deus em nós, até que ao fim de uns dias, de uma semana, essa força de Deus não é a força que esmorece, sou eu que me afastei da força e da graça de Deus. Eu tenho que voltar à igreja, eu tenho que vir no próximo domingo, eu tenho que participar na Sagrada Liturgia, eu tenho que confessar os meus pecados, eu tenho que me arrepender, eu tenho que ser homem e mulher novos para poder comungar outra vez, para ganhar força e a bilha se encher de água fresca novamente. Entendem, queridos irmãos e irmãs? Então, se eu não voltar à igreja, eu vou definhando, vou secando como ervas que nascem na primavera e durante o verão secam porque não chove no período estival. Assim são as nossas orações pessoais. Se nós ficarmos em casa sozinhos a rezar durante um ano, porque achamos que não vale a pena ir à liturgia, eu já rezo em casa o rosário, ficamos assim, à beira da morte, definhando, emagrecendo, como as ervas daninhas, longe da primavera, postas sob o sol escaldante do verão. As nossas orações pessoais em casa são fundamentais, mas têm que ser alimentadas ao leite materno e paterno da Sagrada Eucaristia, que nós somos chamados a comungar ao corpo e ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Quaresma, queridos irmãos e irmãs, serve neste deserto que nós deveríamos querer que fosse um deserto. Bem, vão dizer-me, mas quem é que gosta de um deserto? Era bom que aprendêssemos a gostar. Sabem porquê? Que Deus nos convida a fazermos este percurso no deserto durante a Quaresma. Porque o deserto é feito de quê? De nada, ou quase nada. Se for o Sahara ou outros desertos semelhantes, nós vemos areias e um cato aqui, um cato acolá, de 1500 ou de 1000 e 1000 quilómetros, às vezes um oásis que ninguém sabe onde está, só os beduínos. Então o deserto é feito de nada. Mas o nada é bom, porque no nada não distrai. No deserto do Sahara não há lojas, não há uma Torre Eiffel, não há uma Estátua da Liberdade, não há aquela roda gigante em Londres a circular, não há gelados a serem vendidos, não há chocolate no deserto, não é? Não dá para andar de bicicleta, até de moto é complicado, porque a areia faz com que os pneus se enterrem por ali. Não há, assim, distrações, não há discotecas na areia do deserto. Então não há distrações no deserto. Por isso o deserto é bom. Por isso a grande Quaresma é o deserto ao qual somos convidados. Para quê? Para que no deserto, mesmo que sejamos míopes, o que é que quer dizer míope? Pessoa que vê muito mal. Tem aqueles óculos de garrafa, como de garrafa desse tamanho. Mesmo que sejamos míopes, é impossível no deserto, onde nada existe, não vermos Cristo de pé em cima da areia. É impossível entrarmos e começarmos a percorrer este deserto, que é a grande Quaresma, que ela nos convida a que percorramos, e não encontrarmos Cristo na grande Quaresma. A grande Quaresma é para que encontremos Cristo, se possível, com nenhuma distração, como eu comecei por vos dizer. Porque ao encontrarmos Cristo, é Ele próprio que é refletido em nós. É nós que o buscamos. Porque ninguém entra no deserto de ânimo leve, o deserto é difícil. Morre-se no deserto se não conhecermos. Se não conhecermos quem conheça. Se não conhecermos quem conheça o deserto, será loucura entrarmos nele. Mas quem melhor do que Cristo para conhecer este deserto da grande Quaresma, onde Ele se perfila como o farol que ilumina esta nossa estrada, que se iniciou já há 4 domingos atrás e que nos conduz, esta estrada que nos conduz ao fim do deserto, à crucifixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e à sua ressurreição. Mas para isso, para encontrarmos a crucifixão do Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, nós temos que concluir a caminhada. Temos que atravessar o deserto inteiro.
Só que já não o fazemos sozinho. Desde o domingo passado que a cruz se instala no meio do deserto. E o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que dá a vida à cruz. Esta não é uma cruz posta no topo do Gólgota, parada, sem se mexer, e Cristo em cima dela. Na cruz parada, o Senhor estaticamente adormecido, para daí a 3 dias ressuscitar. Esta cruz na Quaresma que comemoramos, cuja festa comemoramos a semana passada, é uma cruz que está em movimento. Porque é uma cruz que se anuncia já a cruz antes do Senhor crucificado nela ser colocado. Mas ele já aparece com o verdadeiro rosto, na verdadeira dimensão do amor que ele nos tem. E como é que esse amor nos é mostrado na dimensão e plenitude absolutas? Na cruz. É por isso que a cruz sai do Gólgota, que ainda não aconteceu, para anunciar o Gólgota que vai acontecer. Isto parece um trocadilho idiota, mas não é. Porque em Deus não há passado, nem há futuro. Tudo é presente. Nós ainda temos que percorrer esta semana, até Santa Maria de Egito, próximo domingo, depois do Mediterrâneo, depois segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Feira Santa, Sábado Santo, a Ressurreição, para chegar ao quê? À Sexta-feira Santa, ao Gólgota. Pois, mas o Senhor, desde antes da fundação do mundo, Cristo, Nosso Senhor, Verbo, que iria encarnado dentro de Maria, desde sempre se ofereceu ao Pai. Desde sempre Ele está crucificado no Gólgota. Para nós, no tempo presente, aconteceu há 2000 anos atrás, mas diante do Pai, do Filho e Ele próprio, Verbo encarnado, segundo a pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Filho que se oferece ao Pai, desde que o Pai é Pai, desde que o Filho é Filho e desde que o Espírito é Espírito Santo. Então, desde sempre e antes de todos os sempre, o Filho já se oferece, preta eternamente ao Pai. Por isso, é possível termos comemorado a cruz no domingo passado, quando a cruz ainda vai acontecer daqui a 3 semanas. Entendem? Que não entenderem, perguntem. Eu explico depois melhor. Então, amados irmãos e irmãs, amemos a Santa Quaresma, para que ela seja um modelo de facto das coisas que não queríamos, das coisas que não amávamos. E no deserto da Quaresma, queremos aprender a amar. É também o domingo de hoje, queridos irmãos e irmãs, fazendo um apelo curtinho ao Evangelho. O Evangelho de hoje, se pudéssemos dar-lhe um epíteto, isto é, dar-lhe um nome, chamá-lo-íamos o Evangelho da fé. Da fé. Porque é da fé que se trata. Aquele menino que está ali, enfim, com demónios tão poderosos, espíritos demoníacos tão poderosos, que os apóstolos não conseguem fazer nada. E eles ficam admirados, não é? E Cristo diz, até quando tem que suportar nos tem que suportar. A eles e a todos, de todas as épocas, incluindo a nossa, que agimos como os apóstolos agiram e como outros agiram, como o pai da criança agiu. Então, mas não vou explicar o Evangelho, quero falar-vos um bocadinho da fé. Nós confundimos fé com crença, amados irmãos e irmãs. E às vezes nem estamos, nem sequer na paupérrima crença, que já é pobre, que não nos conduz a Deus. E ainda estamos abaixo da crença, que é a chamada descrença. Descrença. Fé não tem nada a ver com isso. A fé não tem a ver com crença. A fé tem a ver com, e não vos vou dar a explicação que já dei tantas vezes, aquela explicação que São Paulo, o apóstolo, dá do que é a fé, mas essa tem que ser traduzida sempre que eu faço. Não vou ficar mais 5 minutos para vos cansar a traduzir a noção, o parâmetro de fé dada por São Paulo. Mas digo-vos aí de uma forma mais simples que a fé é quando nós cremos de facto em algo de verdade, mas ainda não compreendemos tudo, mas confiamos pela fé, mas temos segurança pela fé. Dou-vos um exemplo. Neste mundo, quando nós vamos fazer uma cirurgia, uma operação, vão abrir o nosso corpo no hospital, antes de os médicos operadores, o cirurgião aparecer, o que é que nos é dito? Vem um anestesista, é ou não é? Não vem um anestesista, ou um homem ou uma mulher, dar uma anestesia para que o nosso corpo adormeça e nós não sintamos as dores
sentiríamos se estivéssemos acordados. Bem, e não é preciso fé, é um exemplo apenas, não é a fé devemos ter em Deus, mas é fé nas coisas do mundo. Eu tenho que ter fé que aquele anestesista me vai pôr a dormir e que eu vou acordar. Daí a 2 horas, daí a 4, daí a 5. O tempo que ele diz que eu vou passar a dormir. Horas determinadas, passadas as quais eu acordarei. E o que é que eu sei? Digam-me lá. Do anestesista, eu conheço, porventura, os procedimentos que o anestesista vai usar? Eu sei lá quantos anos é que ele fez de estudos, quem foram os professores universitários dele, se ele teve um 20, não é? Ou um doutoramento com uma nota máxima, summa cum laude, não é? Máximo com louvor, ou se teve um suficiente. Eu não sei se ele é um mau anestesista, se ele é bom, se ele é mau, se ele é médio, mas, como me diz o hospital, confie, este é o seu anestesista, vai correr tudo bem. Ele é um bom, ou é um bom anestesista, mas eu não sei se é bom, se é mau. Eu acredito naquilo que me dizem. Vê, eu acredito que no hospital existem anestesistas que não são pedreiros, são anestesistas. E porquê que eu sei? Acredito. Porque é o hospital que me diz. Mas não tenho prova nenhuma, nem sequer estou a ver a licenciatura, ou o mestrado, ou o doutoramento. E se visse, ainda tinha que ter mais provas. Prova de que aquele doutoramento não é falso. Ou a licenciatura. Vejam, onde é que eu tinha aqui para ter provas? Eu não peço provas nenhumas. Eu acredito, porque o hospital me diz que é um anestesista. Eu acredito no anestesista, porque ele é um anestesista e tem um nome na bata. E só por isso, eu deixo-me abrir. Eu corro o risco de enfrentar a morte na operação. Porque se o anestesista for um mau anestesista, eu morro durante a operação, acordo durante a operação, tenho infarto do miocárdio e partir desta para melhor. Vê, eu, numa fé pequenina, eu acredito no anestesista, acredito no cirurgião cardíaco que vai operar uma coração ou tirar este coração e pôr outro. Porquê? Porque dizem que ele é um bom operador. Dizem, mas eu não sei se é. Mas eu acredito que é. Porquê? Porque ele opera. E porquê é que eu acredito no anestesista? Porque ele dá as anestesias. Eu creio. Então, porquê? Porque o anestesista e aquele que opera, são dois exemplos, entre milhares de outro tipo de médicos, são pessoas que têm o poder de anestesiar, o poder de operar, o poder de dar uma consulta de clínica geral, o poder de fazer, consoante as suas especialidades, aqueles médicos têm o poder de. Pois vos digo, também Deus, o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, tem o poder de superior ao anestesista. O poder de superior ao médico que opera, ao cirurgião. Tem todos os poderes, porque Ele é Deus. E porquê é que eu não acredito? Se acredito num anestesista ou num cirurgião cardíaco, só porque alguém me diz que um é anestesista e outro é cirurgião cardíaco. E porquê é que eu tenho tanta dificuldade em acreditar que Cristo é o Filho de Deus? Se é a Igreja, como diz, se é o sangue dos mártires que serviu de lastro ao chão, todos estes 2000 anos foram percorridos em cima do chão dos mártires. Nós vivemos com os nossos pés em cima do sangue dos mártires, não vemos o sangue, porque somos desatentos, porque andamos distraídos pelas distrações proporcionadas pelo mundo, porque se nós vivemos, de facto, este deserto da Quaresma, onde está o Senhor da vida, o Senhor que tem poder, o Senhor que pede o Evangelho de hoje ao Pai para crer nele, porque se acreditasse nele Cristo, o Filho seria curado. E foi curado, porque ele finalmente acreditou. Senhor, eu creio, diz o Pai, mas perdoa-me, ajuda-me na minha incredulidade. O que é que isto quer dizer? Tenho fé, mas ajuda-me a ter fé. Significa o quê? Eu tenho fé, Senhor, é o que diz o Pai de hoje, o Pai do endemoniado de hoje, mas a minha fé é tão pouquinha, tão pequenininha, tão quase nada. Incredulidade quer dizer isto. Eu acredito em quase nada. Não serve para nada esta minha fé. Então, Senhor, ajuda-me a ter mais fé. E a fé não é uma coisa estática, que vem de uma vez na plenitude a 100%. A fé
vai aumentando se a alimentarmos. Ela vai crescendo ao longo das horas, dos meses, dos anos da nossa vida. Até que um dia nós temos fé. Acreditamos no anestesista, acreditamos no cirurgião e acreditamos de facto que nosso Senhor Jesus Cristo tem o poder para nos curar a alma e o corpo. Não acreditamos mais no mundo e menos em Deus. Já conseguimos pôr Deus no lugar certo. O nosso Salvador é aquele em quem acreditamos em primeiro lugar e sobre todos e sobre todas as coisas. Depois é que vem o anestesista, em quem nós também acreditamos. Depois é que vem tudo o resto, os médicos do mundo. Depois é que vem os pais, as mulheres, os filhos, as borboletas, os papagaios, as cigarras, as totineiras, os gaios, para ele diz, vem tudo depois de Deus. Porquê depois? Porque Deus é vaidoso, porque Deus é orgulhoso, quer estar em primeiro lugar. Não, porque Ele de facto é o lugar dele ser o primeiro. Ele é o Criador de todas estas coisas que vos disse. E também é Criador da vontade que nós temos. Por isso, Ele diz-nos sempre, crês em mim. Porquê? Porque nos deu a vontade para eu crer, acreditar, ou para eu querer não acreditar. E Ele não me pode obrigar absolutamente nada. Nem Deus pode operar milagres contra a minha vontade. Bem, Ele poderá, Ele pode tudo, sim. Só que Deus não vai contra Ele próprio. Ele deu leis, e uma das leis que nos deu é o livre-arbítrio, a nossa própria vontade. Então, se eu não quiser ser salvo, não adianta nada Cristo ter subido à cruz para mim. Para mim não adianta. Adianta para todos os outros. Nós dizemos que o Senhor consumou tudo na cruz. Não há mais nada para acrescentar à cruz de Cristo. Mas São Paulo diz uma coisa muito estranha. São Paulo diz uma coisa estranha e preocupante. Eu acrescento os meus sofrimentos às aflições de nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu corpo. O que é que isto quer dizer? Já leram isto na Sagrada Escritura? Se calhar não. Temos que ler mais a Sagrada Escritura. O que é que São Paulo quer dizer com isto? Que eu acabei de dizer. Então, se não há mais nada a acrescentar ao que Cristo fez, porque só Cristo nos pode conseguir a salvação está conseguida, não há nada que eu possa acrescentar, não há nada que falte no que Cristo fez. Não há nada que falte na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada que eu possa completar na cruz de Cristo. Não há nada que eu possa preencher no Gólgota, na cruz de Cristo. Mas São Paulo diz que falta. Eu completo as aflições do nosso Senhor Jesus Cristo pelo meu sofrimento, pelos meus sofrimentos, pelo seu corpo. Bem, este seu corpo é a Igreja. O que é isto de São Paulo dizer que eu completo, isto é, eu participo com os meus sofrimentos, nos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo? De facto, da parte de Cristo não falta nada. Falta da nossa parte. Há uma coisa que Cristo não pôde fazer na cruz, que é esta, que São Paulo menciona e que eu acabo de vos trazer aos vossos ouvidos. O que Cristo não pôde fazer na cruz por nós foi participar por cada um de nós nele próprio. Há coisas que só nós podemos fazer. Dou-vos um exemplo, que é o que São Paulo quer dizer, com o sofrimento. Nós sofremos na nossa vida muitas coisas, cancros, doenças, vilanias, somos aviltados na nossa dignidade, sofremos de facto. O que é que nós devemos fazer? É entregar estes nossos sofrimentos a Cristo e dizer: Senhor, aceita estes meus miseráveis, porque são miseráveis sofrimentos comparados com os teus do Gólgota, mas aceita-os como uma participação minha nos teus sofrimentos salvíficos, nas tuas aflições que viveste na cruz. Eu quero participar, eu também quero ser crucificado contigo, para poder ressuscitar contigo. É isto que São Paulo quer dizer. Temos que participar com os nossos sofrimentos, nos sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sermos crucificados com Cristo para podermos oferir da ressurreição. É claro que nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. Cristo fez tudo. Mas agora que o Senhor fez tudo para a nossa salvação, nós temos que nos pôr a caminho. E calcorrear o deserto, que eu comecei por vos anunciar, dando como imagem também o da grande Quaresma, este deserto quaresmal. Pôr-nos
a caminho no deserto é o quê? É não termos, tantas vezes nos nossos dias, nada de bom, tudo é mau, perdemos o emprego, estamos doentes, o marido não gosta de nós, a mulher abandonou os filhos não, maltratam os pais, e no autocarro, escorreguei, partiu o tornozelo, quer dizer, é tudo mau. Há dias e semanas horríveis. E é verdade, filhos. Então isso é um deserto. Quando a nossa vida é assim, há tempos em que é um deserto horrível. E só temos quem? Não temos o marido que não está lá. Não temos a mulher que foi embora. Não estamos em casa porque estou no hospital a consertar o tornozelo que parti quando subiu ao autocarro. Estou triste e a chorar, não consigo falar com ninguém porque só tenho nos meus ouvidos o zumbido das palavras horríveis que disseram sobre mim, os vizinhos, os amigos, os irmãos, pessoas que eu pensava que me amavam, me odeiam e detestam. Então, eu estou só, num deserto que eu não desejei, num deserto para o qual eu nada fiz para nele entrar, mas nem fui convidado para ir para esse deserto. Foi-me imposto pela falta de amor dos outros. Foi-me imposto pelo tornozelo partido, pelas dores que eu sinto. Foi-me imposto pelo marido que me abandonou, pela mulher que não me ama, pelos filhos que, enfim, são ausentes, por tudo aquilo que eu queria ter e não tenho, por todos os amores que eu queria, me amassem e não amam. Eu vivo só, na escuridão absoluta. A luz da minha vida empalideceu, isto é, perdeu o brilho, amados irmãos e irmãs. E onde é que eu encontro essa luz? Com o brilho que ilumina a minha vida? Em Cristo. E onde é que está Cristo? Cristo está no deserto da grande Quaresma. Não sei por vos dizer. Se nós acreditarmos mais em Cristo, que Ele é o Filho de Deus, se nós acreditarmos mais em Cristo, que Ele pode, de facto, curar a minha alma e o meu corpo, se nós podemos acreditar mais em Cristo, como o Pai hoje deste Filho acreditou e viu o seu Filho curado, se nós acreditarmos mais em Cristo, do que no anestesista e do que no cirurgião, então nós começamos, queridos irmãos e irmãs, a sermos outros pequeninos Cristos. Então a nossa fé já não é crença. A crença é aquilo que nos impingem e nós acreditamos em tudo. Só porque o gato pingado disse que o cão era uma vaca, eu acredito. Isso é crença. A fé é aquilo que eu comecei por dizer inicialmente. A fé permite que nós acreditemos sem entendermos tudo. Como eu já vos expliquei, naqueles exemplos do anestesista e do cirurgião. Então, queridos irmãos e irmãs, a nossa fé começa a medrar. Sabe o que quer dizer medrar? Medrar. M-E-D-R-A-R. Aprenda as palavras da nossa língua portuguesa. A nossa alma começa a medrar, quer dizer, começa a engordar. Mas não é engordar para ficar com pneus. É engordar para ficar forte, um corpo nutrido, uma alma robustecida. Começamos a acreditar cada vez mais e a compreender também cada vez mais os mistérios de Deus pela fé, que não deixando de ser mistérios, não são impedimento para as nossas dúvidas se instalarem em nós. A fé leva-nos, não é de dúvida em dúvida, a fé comporta as dúvidas que nós temos e leva-nos ao esclarecimento que cada dúvida carece, para que nós possamos crescer, subir mais um degrau. Eu não percebo isto, eu não acredito nisto que a Igreja diz, não pergunto. Eu sou esclarecido, eu subo, eu vou, eu ando nesta escada que São João Clima que nos deixou, onde estas 32 virtudes estão lá, para aqueles que as quiserem conhecer.